Lula, mais uma vez, usou a sua posição de presidente da República para falar mentira atrás de mentira, agora em rede nacional e com absoluta impunidade, sem temer qualquer tipo de responsabilização. Lula disse, por exemplo, que antes de começar a governar, ele teve que buscar recursos para cobrir o rombo bilionário do governo anterior. Contudo, o governo anterior, o governo Bolsonaro, teve bons índices econômicos, teve recordes em lucros estatais e em superávit. No primeiro ano do governo Lula, os lucros das estatais caíram em 59 bilhões de reais e houve um déficit de 230 bilhões de reais, o segundo pior da história. Isso porque Lula amplia e não corta gastos. Lula ainda atacou o governo Bolsonaro por ter deixado o Brasil com a maior taxa de juros do planeta. Mas o que permite reduzir a taxa de juros é o controle fiscal. E Lula sinaliza no sentido contrário de descontrole fiscal. A minha leitura é que ele se aproveita da dificuldade da maior parte da população para entender de economia, para ele fazer politicagem, usando o seu pronunciamento nacional em horário nobre para fazer política partidária e campanha, quebrando princípios básicos que regem o comportamento de um presidente, como o princípio da impessoalidade. Em bom português, Lula usou o horário oficial, horário nobre, para um ganho eleitoral pessoal seu e partidário. O PSDB até anunciou que vai entrar na justiça eleitoral contra Lula em razão desse pronunciamento. Agora, o cerne da questão aqui, sinceramente, não é nem se o PSDB está correto ou não em processar Lula, mas sim se a justiça vai, algum dia, punir Lula por alguma coisa, qualquer coisa, por qualquer coisa das várias coisas que ele faz e que merece punição. Por que você está falando isso, Deltan? Porque Lula é uma pessoa acostumada com a impunidade. É alguém que já tem certeza da impunidade. E essa certeza o faz disparar essas mentiras, uma atrás da outra, ou falar absurdos e preconceitos inimagináveis que se fosse qualquer outra pessoa falando, principalmente o Bolsonaro, faria a imprensa inteira brasileira entrar em surto coletivo de indignação seletiva e de sinalização da virtude e da moralidade. Afinal, como Lula poderia se sentir diferente depois de ele ter sido acusado de ter comandado o maior esquema de corrupção da história do Brasil, depois de ele ter sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, depois de ele ter passado mais de 500 dias na cadeia, apenas para 6 anos depois, o Supremo entender que houve um erro de CEP e colocar tudo por ralo abaixo, anulando tudo, numa manobra que foi claramente uma decisão política para reabilitar Lula contra Bolsonaro. Como alguém com histórico desses pode ter qualquer noção de verdade, de responsabilidade, de temor, de reverência à justiça? Não tem como. E isso nem é o pior de tudo. Como que essa pessoa que já foi agraciada com impunidade deve se sentir tendo uma imprensa submissa, comprada com dinheiro público, que recebe rios de dinheiro da Secom lulista e que passa a mão na cabeça de quase tudo que Lula faz e diz? E que qualifica todos os seus impropérios e suas falas horrorosas como simples gafes? Uma imprensa que se recusa a juntar os pontos, a acusar a imoralidade dos relacionamentos dos membros do governo com empresas e entes privados, com histórico comprovado e confesso de corrupção, que se recusa a denunciar o absurdo das relações incestuosas da cúpula do judiciário com a cúpula do governo federal. Com certeza Lula deve se sentir quase divino, não é verdade? Mas não é só isso. Além de ele ter certeza da impunidade e ter uma imprensa submissa ao seu lado, Lula tem ainda uma outra coisa: um Supremo Tribunal anabolizado, vaidoso e que se gaba explícita e publicamente de estar em lua de mel com o governo do próprio Lula. Vamos recapitular? Esse Supremo em lua de mel com o governo Lula é um Supremo que tem como decano o ministro Gilmar Mendes. Um ministro que é presença confirmada nos grandes convescotes e coquetéis nacionais e internacionais, onde empresários, lobistas, ministros de tribunais superiores e o alto escalão do governo Lula se reúnem para discutir e debater sobre o Brasil. Porque todo mundo sabe que falar do Brasil de fora é muito mais chique e sofisticado, não é verdade? Esse ministro se sente à vontade para, nesses convescotes, dar declarações de entrevistas para a imprensa em que ele se gaba de que o Supremo derrotou a Lava Jato. E graças à derrota da Lava Jato, a maior parte da classe política que havia sido escanteada, agora, veja só, pode voltar ao poder. E ele reforça, tudo graças a nós, ao Supremo, a quem vocês deveriam ser gratos. Mas mais do que todo mundo ainda, deve ser grato, especialmente os da classe política devem ser gratos. Eles são quem mais tem que agradecer.
E ainda mais o Lula dentro dessa classe política. Afinal de contas, ele voltou ao poder porque nós enfrentamos a Lava Jato. Então, sabendo que Lula tem tudo isso ao lado dele, e vamos recapitular, para a gente não esquecer, ele tem certeza da impunidade, e tem uma imprensa submissa, e tem o Supremo em lua de mel com seu governo, aí não é de se admirar que Lula minta em horário nobre usando o programa nacional. Ele não deve se sentir quase divino. O que você acha? Ele deve se sentir um Deus mesmo, acima de tudo e acima de todos. Eu até acho que, depois de ele ter criticado o Bolsonaro como ele fez, parecia uma quase inveja ali no programa nacional, eu acho que ele vai adaptar o slogan do Bolsonaro para ele. Vai usar algo como a esquerda acima de tudo e Lula acima de todos. É surpresa para alguém que Lula possa mentir tanto e sair impune? Para mim, não é. Deixa aí a sua opinião para a gente nos comentários.